Salve, salve, nação rubro-negra, reviravolta no Flamengo, demissão, o bicho tá pegando, é uma pena, a gente queria falar de futebol, né? Mas tem aqui, ó, além do Pedro, a coisa tá feia, acho eu, pelo que tá se desenhando aqui, Pedro corre um sério risco de sair do Flamengo, a coisa tá muito sinistra. Vou trazer esse corte aqui do ESPN, vamos curtir juntos aqui, e aí já comenta, porque assim... O preparador que agrediu o Pedro foi demitido. Sampaoli ficou. Tinha gente que queria também a demissão do Sampaoli. Comenta aí o que você acha disso. Você concordou com a diretoria que só demitiu o preparador físico? O Sampaoli não tem nada a ver? Dá seu pitaco aqui. O clima está muito tenso. O Pedro não compareceu ao treino. E vamos curtir aqui, porque tem bomba aqui. Você vai ver, você já comenta aqui. Tamo junto. Antes, ó, da matéria, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, assim, todo dia, Rubro Negro. Eu vou estar aqui, coladinho com você, trazendo tudo sobre o Flamengo. Bora curtir aqui, vem comigo. Né? A direção conseguiu conduzir para solucionar a questão do preparador e a permanência do Sampaoli. Agora tem outro problema para conduzir. Como é que vai ser a gestão do Pedro daqui para frente? E acho que a gente precisa debater um pouco mais sobre isso mesmo. Direto, então, com o Pedro Henrique Torre, que está ao vivo lá em frente ao Ninho do Urubu, acompanhando então o dia de trabalho do Flamengo depois de um final de semana tão tumultuado, não é, Pedro? E até surpreendente, claro, depois de uma vitória, discutimos muito isso no dia de ontem, mas claro, todo o desdobramento que já acontece neste momento por aí. Tá tudo tranquilo, apesar da sirene ligada ali, Pedro? Fala, Bruno, tudo bem? Um abraço para você aí, abraço Fernando, beijo para Natália. Não posso nem folgar em paz nesse fim de semana aí, porque já volta mesmo com vitória, tiro, pancada e bomba aqui no Ninho do Urubu, né? Que coisa inacreditável o Flamengo, e a gente já começa nessa segunda-feira porque não acaba a novela não. O Pedro não se reapresentou, já vamos falar logo de início aqui, o Pedro não se reapresentou aqui no CT Rubro-Negro, pela manhã um treino marcado para as 9 horas, houve um papo do Sampaoli com os jogadores antes da atividade, rola nesse momento, são 11h03 exatamente, então rola a atividade aqui no Ninho do Urubu e o Pedro não se reapresentou. E aí a gente, o Pedro não veio, tentamos descobrir alguma coisa, houve um acordo para ele não se reapresentar, ainda está abalado com o que houve, como é que vai ser, com a agressão, então, mas não, inicialmente ele não se reapresentou, é uma falta. Qual vai ser o desdobramento disso? Estamos tentando entender por que o Pedro não se reapresentou, qual a alegação dele, também estamos buscando mais informações nesse momento. Então fica uma incógnita aí sobre o futuro do Pedro e esse tumulto em uma semana importantíssima para o Flamengo, uma semana de disputa da Libertadores. Houve esse papo e quantas vezes, né, Bruno, a gente falava aqui já ao longo dos últimos dias, aí, as últimas semanas até, o Pedro não está satisfeito, o Pedro quer mais minutagem, não quer ser mais um jogador de 10, 15 minutos. Era uma panela de pressão que parecia que explodiria em algum momento, mas talvez no momento ruim do time, o que não é o caso, e a gente não imaginaria jamais que isso resultaria numa agressão, algo absolutamente inaceitável. O preparador Pablo Fernandes está fora do Flamengo, a gente não sabe ainda em quais termos. Falou que para o Sampaoli ontem se arrepende, que o Sampaoli deveria seguir, que ele assumiria a culpa e ele entregaria uma carta de demissão, sairia, então, optaria nesse sentido. Não está aqui no Ninho do Urubu, o clima para ele obviamente é péssimo, então vamos observar como vão ser a sequência dos acontecimentos diante de tudo isso nessa semana de Libertadores, sempre bom lembrar. O Pedro Henrique Torre já chamava a atenção, então, sobre essa insatisfação, né, nos últimos dias, nas últimas semanas. Mas como o Pedro levantou bem, às vezes a gente até imagina que vitórias escondam alguns problemas. Dessa vez, nem essa vitória escondeu esse problema que estourou da pior maneira possível, né, com uma agressão. Aí a gente tem na tela os números do Pedro antes e depois da chegada do Sampaoli. Então, antes 17 jogos, depois 20. Aí, mas a minutagem diminui, né? A gente tá vendo, olha, que antes ele tinha uma média de quase 80 minutos, agora a média diminuiu para 60. O número de gols marcados e a média diminui também as assistências. E essa é a notícia de agora, então, Natália. De momento, né? Neste momento, o Pedro não apareceu para treinar e ainda não existe uma explicação. Isso fala muito de como a diretoria do Flamengo trata a sua gestão de futebol.
Porque esse é um problema, a nota do Sampaoli deixa claro que esse é um problema já recorrente. O Pedro confirma também na nota dele. Sim. Né, que fala que ele vem sofrendo questões psicológicas ali. A gente tem que entender os dois lados. Tem o lado do treinador que entende que ele não é o melhor para o time, para a ideia de jogo dele. A gente sabe que o Sampaoli não gosta de um... Não é que não gosta, ele prefere um jogador de ataque com a mobilidade do Gabigol. Ponto. Agora, se ele não está satisfeito, propostas chegaram. Eu sei que ele quer ficar aqui, né, ganhar títulos, mas ele tem que ponderar muita coisa. Tem a questão de ser empregado e que ele está cumprindo com o contrato dele. Uhum. Então, se ele tem que ir para o aquecimento, ele tem que ir para o aquecimento. Se ele está de birra... Agora, tem muita coisa por trás disso que a gente não sabe. A agressão está fora de cogitação, em hipótese alguma. Agora, a forma como isso está sendo levado pela diretoria e como vem sendo levado o futebol do Flamengo pela diretoria que me chama a atenção. E essa... Bom, ele não se apresenta e reforçando aquilo que o Pedro já levantou, a permanência também do Sampaoli no comando da equipe. Não sei se uma coisa está ligada à outra, mas é o que a gente tem hoje, né? A permanência do Sampaoli e a ausência do Pedro. A agressão, ela é inadmissível. É inadmissível. Esse é um ponto, tá? E aí eu acho que a direção do Flamengo, ela conduziu da maneira que tinha que ser conduzido, na minha visão, porque é uma questão muito delicada, que poderia expor até o Flamengo em algo na parte jurídica. Uhum. Então você tem que conversar primeiro para definir o futuro do clube. Se a melhor opção possível seria a permanência do Sampaoli, como é que o Sampaoli ia reagir com a demissão correta do Pablo Fernandes, porque ele tinha que ser demitido. Claro. Não tem negócio. Era a melhor forma de você conduzir esse problema. Mas o Flamengo precisava, nesse tempo, do final de sábado ali para domingo, ter um dia para conversar com os atletas, sentir o clima. Se a permanência do Sampaoli for a escolha, como foi, vai ser o melhor para o projeto esportivo, para o restante da temporada? Ou seria melhor você talvez gastar com uma multa de rescisão? Você ainda tem um problema financeiro para resolver. E que deve ser alto, né? Porque ele tem um salário alto. Normalmente o Flamengo, acho que o Pedro pode até confirmar isso pra gente, mas normalmente a multa está relacionada ao período de trabalho, sim, né? Com o contrato ali em vigência. E isso é algo que eles devem ter avaliado também, né? Tem que avaliar muita coisa. É uma situação muito delicada. Primeiro, como é que foi a primeira reação do Sampaoli ao chegar no vestiário? De que lado ele ficou? Foi do lado do Pedro? Foi do lado do Pablo, que é um profissional, né, que já trabalha com ele desde 2019. Então, tudo tem que ser definido com muita cautela. E tem a questão do Pedro. Acho que o Pedro ele viveu algo que traumatiza, que não é normal, é raro ser agredido por um profissional. Acho que o Pedro está errado ao quebrar a hierarquia. Claro. É importante a gente falar isso, né? Ele errou ao não ir aquecer, mas isso não justifica qualquer tipo de agressão. Não é dessa forma que você vai resolver. E eu não sei o motivo da não apresentação dele hoje, né? O Pedro traz pra gente que não teve nenhum tipo de acordo, ele simplesmente faltou. Agora eu acho que o Flamengo tem esse problema para resolver, a questão do Pedro. Porque pelo que a gente escutou de especialistas da parte jurídica, ele tem margem sim, ele tem direito sim até para pedir uma rescisão de contrato. Porque ele foi agredido em um ambiente de trabalho, sim, por um profissional... Por um superior, né? Por um superior, um profissional do clube, da comissão técnica. O que aconteceu é muito grave e vai precisar ser administrado e o Pedro vai precisar também ser escutado. Uma coisa é agressão, a outra é o Pedro também, apesar de fazer uma temporada de 26 gols, ele é o segundo maior artilheiro do país, você tem que respeitar a opção do técnico. Claro. Isso aí é uma quebra de hierarquia. Dentro do que o Sampaoli enxerga de futebol, ele prefere um camisa 9 de mais movimentação, que é o Gabigol. Nesse momento, o Pedro é um reserva. Então, assim, pressionar essa questão da titularidade com esse caso, eu acho que é um equívoco. Não sei se o Pedro está fazendo isso. Eu acho que a gente tem que separar um pouco essa situação, porque o caso é muito delicado. A gente não sabe se ele está... até onde vai essa pressão dele, mas a insatisfação existe como existiu antes, não existiu, não é, Pedro Henrique, no momento da
do Dorival, até porque tinha a contusão do Bruno Henrique também. Então foi as peças ali se encaixaram e claro que o Dorival teve muito mérito nisso naquele momento. A gente não sabe se isso pode realmente agora adiantar uma saída do Pedro ou se há uma insatisfação a esse ponto, né, de pedir uma rescisão ou, se não for uma rescisão, uma negociação mesmo, Pedro. Bruno, fica uma questão muito difícil da gente imaginar. Tentando falar assim com pessoas próximas ao Pedro, tentando chegar mais próximo assim, para de fato tentar saber o porquê que ele não se apresentou. Porque, de fato, se ele não se reapresentou, é uma falta, ele já tinha informação que o Sampaoli fica, ele já tinha informação que ele vai ser punido por conta de não obedecer um comando do preparador físico, ou seja, de não aquecer lá no gramado do Independência. Isso deve ter deixado ele bastante revoltado, certamente, depois de ter sido agredido. Já não estava nem um pouco satisfeito, como a gente falava, sobre tudo que vinha acontecendo, perdeu bastante espaço. A gente vinha falando, ele voltou a ser um jogador de 10, 15 minutos. Isso deixava ele muito chateado, porque acreditava que tinha entrado num patamar diferente no Flamengo, principalmente depois da última temporada. Jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção brasileira, recusou recentemente uma proposta do Al Hilal com 6 vezes o seu salário, apostando que teria sim oportunidades e chance de mostrar o seu trabalho. Tem aí os gols que o Fernando destacou, a artilharia do Flamengo nessa temporada. Então ele teve conversas com o Sampaoli também sobre movimentação, como ele poderia se readequar, movimentar-se mais em campo para se adequar ao estilo do Sampaoli. O Sampaoli chegou a elogiar ele em algumas coletivas, uma coletiva, se eu não me engano. Então ficava muito essa questão de como essa relação poderia ser gerida, esfriar um pouco mais, mas não foi o que aconteceu, né? Chegou a esse ponto aí lamentável de uma agressão. Agora, a decisão que o Pedro vai tomar, ele pode tentar uma transferência, fica muito difícil agora a gente imaginar até o dia 2, né, que tem essa possibilidade aí, mais para mercados centrais, mas tem o árabe aí, fica aberto até dia 20 de setembro, salvo engano, então é uma possibilidade também. Ele vai querer continuar sob o trabalho do Sampaoli. Ele tem um contrato a cumprir, obviamente, a gente sabe disso, mas tudo no futebol é conversado. Se ele tem uma carta na manga, aí, um parecer jurídico, a gente não sabe exatamente o que ele pode fazer nesse sentido. Então vamos observar muito bem, mas é um sinal, é um recado muito claro, né, Bruno? Quando ele não se reapresenta junto com os outros jogadores depois da permanência do Sampaoli. E sem a explicação. Nessa janela de transferências foi especulada a saída dele para alguns lugares, né? Até para a Premier League, a gente chegou a falar aqui como na Inglaterra estavam falando. Né, uma aposta muito forte da Al Hilal, né? Também, claro, né? Que é o que o Pedro citou agora. O que vocês fariam se vocês fossem o Pedro? Porque também é o seguinte, esse cenário, o Pedro, ao ir para o Flamengo, ele já sabia que existiria, que ele disputaria a posição com o Gabigol, não é verdade? Sim. E claro que ele fez, me parece que a escolha certa naquele momento, foi campeão e tal, mas ele sabe que ele vai ter que brigar por um espaço dele. E agora ele agir dessa forma também não é correto. Porque assim, no texto que ele postou no Instagram, ele fala sobre a covardia da agressão. Isso. E ele cita uma covardia psicológica que ele tem convivido dentro do trabalho diário. Uma insatisfação dele. O Pedro, ele nunca aceitou muito bem a reserva. Eu acho que você ficar insatisfeito por não estar jogando é normal no meio do futebol. Claro. O que você não pode fazer é quebrar a hierarquia. Você tem que respeitar a decisão do técnico. Eu, Fernando, acho que o Pedro é talvez o melhor camisa 9 do país. Uhum. Né? É um jogador que até outro dia estava disputando uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. E a mudança de panorama dele foi muito rápida por conta da mudança de técnico do Flamengo. Com o Dorival, ele era crucial. E também tinha a lesão do Bruno Henrique na época. Com o Sampaoli, como a Nath falou muito bem, o Sampaoli enxerga o futebol de outra maneira. Agora, ele precisa administrar isso e não pode quebrar uma hierarquia. Se ele não está satisfeito dentro do Flamengo, talvez seja o momento, né, de uma conversa franca com a direção para que ele encontre outro rumo para a carreira dele, para que ele jogue, para que ele se sinta importante, já que ele fala em covardia psicológica. Eu não acho que a situação entre ele e o Sampaoli vai se resolver da noite para o dia. Como outros jogadores
deram um sinal de apoio para ele nesse sentido, assim, principalmente os que saíram. Sim. O Marinho, o Vidal, até o Léo Pereira, que não saiu, mas é um cara que também está ali, né, no segundo grupo, né? E, assim, essa questão da pressão psicológica que ele sofre, eu acho que não está resolvida só com a saída do preparador físico. Também acho que não. Pela maneira como ele escreveu, né, Natália? Ele fala como comissão técnica. Ele não fala só do preparador físico, ele fala da comissão técnica. Agora, a gente tem que... a gente se coloca no lugar dos dois, né? Do empregado e do empregador. Ele tem obrigações a serem cumpridas. Ele não pode simplesmente faltar. Eu não posso faltar aqui na TV do nada, não vou. Hoje eu não vou. Ele não deixa de desrespeitar os colegas dele também. Agora, a gente não sabe os bastidores disso, é o que o Pedro falou. A gente não sabe o quanto ele já está encaminhado com algumas situações e amparado pela justiça, que ele já sabe que tem ali brechas para que aconteça alguma coisa. Agora, se o Pedro não está satisfeito, ele já não está satisfeito. Há quanto tempo o São Paulo chegou? O terceiro mês do São Paulo? Não. Tem tempo. Acho que eu não vou lembrar exatamente se o Pedro tiver mais são 20 preciso. jogos já, né? São 20 jogos. Se ele não está satisfeito, ele já teve uma proposta. 19 de abril, salvo engano. É ele conversar com a diretoria. 17. Quando começou esse processo da pressão psicológica, foi conversado com a diretoria? Qual foi o trâmite do São Paulo em relação a isso? Sim. Porque o São Paulo também deixa claro que isso é antigo e ele já sabia disso e não fez nada também. Ou a direção não enxerga isso ali no dia a dia do trabalho? Agora, ele teve proposta para sair. Ele não quer ir para a Arábia. No Brasil, dificilmente um clube vai pagar o preço para o Flamengo liberar. Não vai. Até porque ele já tem 13 jogos já no Campeonato Brasileiro. Como é que você reforça o seu adversário direto? Eu acho assim, um jogador que foi agredido da forma como aconteceu, de forma covarde, ele precisa ter apoio da direção. Sim. Eu acho que a direção do Flamengo está preocupada de fato com isso, em dar esse apoio. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que vale, no mínimo, uma conversa franca sobre a quebra de hierarquia. Claro. Que ele fez. Né? A informação é que o Flamengo deseja punir o Pedro. Isso deve ter gerado uma insatisfação ainda maior para ele. Na minha visão, que não fui o agredido, a gente tem que escutar o agredido e dar apoio, se ele for para um caminho de rescisão, eu acho um equívoco da parte dele. É um jogador identificado com o Flamengo, o Flamengo fez muito por ele, né, investiu pesado no Pedro, e é um momento que alguns outros jogadores passam, de você estar ali no banco de reserva, de você precisar se provar. Eu acho que se ele for para um caminho de rescisão, ele vai para uma rota de colisão até com a instituição que ele ama, que ele é um torcedor do Flamengo, com a torcida. Eu vejo mais um problema de um preparador físico descontrolado, desequilibrado, um agressor que foi demitido. Eu acho que nesse ponto a direção do Flamengo deu um recado da condução perfeita de como tem que acontecer. Então a gente precisa entender o porquê ele não foi ao treino hoje. Agora, se ele for para o caminho da rescisão, na minha visão, de fora, aqui sentado no sofá, eu acho que vai ser um equívoco dentro da história que ele construiu no Flamengo. Você entenderia se o Flamengo não demitisse o preparador físico? Não, aí sim. Você entenderia ele estar insatisfeito com a direção do clube. Aí eu ia ser o primeiro. Uma coisa, gente, é o que a gente está falando. A agressão, ela não pode ser justificada. Ei, Nação, o que vocês acham disso? Vou dar minha opinião, você dá a sua também. Na minha avaliação, tá, a diretoria do Flamengo, não sou contra punir o Pedro, não. Mas antes de falar em punição ao Pedro, tinha que dar assistência psicológica, conversar com o cara, a saber se isso foi feito. Chegar, ó, Pedro, você foi agredido, não te dá todo o apoio, o cara vai embora. Eu acho que o Sampaoli também, na boa, na minha opinião, acho que o Sampaoli era responsável pelo cara, e o cara era agressivo, talvez até, na minha opinião, tirar o Sampaoli, tá? Então, assim, tem que ver se a diretoria do Flamengo fez essa fala com o Pedro. Vamos continuar assistindo aqui. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma obrigação profissional. A Nath tem uma obrigação profissional. Eu tenho uma obrigação profissional. Se o meu chefe falar, faz isso, eu tenho que cumprir uma escala. Eu não posso vir aqui e falar, não vou aparecer na ESPN para fazer o programa. Claro. Eu tenho que cumprir. Até porque, se você não cumpre, você não só está desobedecendo o seu superior, como você está prejudicando um outro colega.
Sim. Porque alguém que não estaria trabalhando, estaria em outro lugar, vai ter que ocupar a sua posição. Exatamente. E o Pedro, quando também dá o chilique dele ali, que não quer jogar, ele tá desrespeitando, por exemplo, o Gabigol. Sim, exatamente. E o Gabigol, até quando ficou na reserva, ele teve até uma postura diferente, pelo menos publicamente. Né? Óbvio, nenhum jogador de alto nível, como o Pedro é, como o Gabigol é, ninguém gosta de ficar no banco. Esses caras têm ambição, esses caras querem competir em alto nível. A gente entende essa insatisfação. Mas tem que trabalhar no dia a dia para conseguir, de fato, convencer o técnico. Tem que respeitar, né, a opção do técnico. Mas se todo mundo no Flamengo for bater o pé e fazer bico porque não tá jogando... Porque tem gente grande, né? É muita opção para várias posições. Não, e a gente tá falando, né, Nath, de um ataque histórico do Flamengo. Sim. Com Bruno Henrique e Gabigol. São jogadores que se combinam muito bem. A melhor versão até agora do Flamengo do Sampaoli tem os dois lá na frente e Arrascaeta e Everton Ribeiro atrás. Então, isso tudo, o Pedro acho que precisa entender. Mais uma vez, que a gente tem que ter muito cuidado para falar. A questão da agressão é algo que tem que ser conduzido da melhor maneira possível. E eu acho até que a direção do Flamengo conduziu da melhor maneira possível. Foram fazer BO, acompanharam o Pablo até a delegacia, deram suporte pro Pedro nessa situação e tiraram um dia para resolver o que é ser o futuro do Flamengo. Não é tão fácil você resolver se o Sampaoli vai ficar. Você tem que aparar as arestas, você tem que ouvir o ambiente do clube, os jogadores, é possível que ele fique. Então, assim, agora a situação é resolver o que o Pedro vai fazer com o futuro dele, né? Se ele vai voltar ao Flamengo, como é que vai ser essa solução do problema. E tudo isso em um momento muito positivo da equipe, depois de uma vitória muito importante de virada contra o Atlético, em uma semana de Libertadores, e onde o time, além de tudo, também tem uma ótima condição na Copa do Brasil.